Manda bom. Bom, Asher, agora eu vou passar a palavra só para você. Agora nós somos todos ouvidos. Pessoal que for entrando, já vou permitindo, né? Aí eu passo a palavra para você aí. Mais uma vez eu agradeço, né, por você estar nos dando essa honra de ouvir, né, sobre essa questão. Muitos de nós aqui só ouve falar só através da mídia, né, a questão da Palestina. Então, você sendo descendente de Palestina é muito melhor para nós entendermos essa questão, né, dos direitos humanos que muitas das vezes faltam demais lá. Então, agora nós somos todos seus alunos agora. Vamos ouvir agora a professora. Muito obrigado desde já. Bom, obrigada, Hudson, por mais um convite. Bom, para mim é sempre um prazer e um dever falar sobre a Palestina, né? São muitas questões e a causa palestina, a questão palestina, a situação palestina, ela, como você falou, ela é muito deturpada, né? Deturpada pela mídia, né? Ou então a mídia fala só um lado, e às vezes um lado um pouco tendencioso, né? Geralmente a favor de Israel como vítima, né? E os palestinos como os terroristas, como os vilões e etc, né? Como se a violência, assim, sempre se coloca a violência do palestino, né? Na frente, né? E nunca se fala da violência que o palestino sofreu antes, né? E essa violência, por vezes, é uma violência como reação a uma violência anteriormente sofrida, né? Então, eu acho que o que se coloca na mídia sobre a Palestina é sempre muito parcial, né? É sempre um produto e nunca se fala do processo, né? Nunca se fala o que levou, por exemplo, sei lá, uma pessoa a fazer um ataque terrorista, ou uma mulher se tornar uma mulher bomba, um homem bomba, que é o que é colocado aí, né? Embora os atentados diminuíram, né? Essa estratégia bélica de luta, o terrorismo é uma estratégia de luta, né? Para quem não tem as forças armadas, como é o caso da Palestina. Então, eu sempre falo, ninguém nasce querendo se tornar uma bomba, né? Com certeza tem motivações políticas aí, né? Não é patológicas nem psicológicas, né? Então, eles querem falar que a pessoa se tornou um radical, né? Se tornou uma pessoa violenta. Na verdade, se tornou uma pessoa indignada com todo o sofrimento que ela sofre, que a família sofre, que os amigos sofrem com toda essa opressão, e as pessoas reagem, né, e às vezes com violência, né. Então, as pessoas, os palestinos também estão cansados da diplomacia, que não resolve, não resolve muita coisa, né. A diplomacia, ela acaba sempre ocupando mais terras na Palestina, torturando mais palestinos, prendendo crianças nas prisões sionistas e tudo mais. Bom, eu vou falar um pouco desse processo mas eu queria, assim, acho que eu queria começar primeiro com uma questão, né? Eu acho que, bom, eu não sei o público, né? Tem alguns professores, tem alguns alunos, né? Eu conheço o Hudson, falei um pouquinho com o professor Douglas, né? O Rubens também fez algumas perguntas na live anterior. Bom, mas não conheço, né? As pessoas que aqui estão, as pessoas presentes, né? Mas eu acho que antes de nos conscientizar sobre determinadas questões, nós temos que nos sensibilizar, né? Eu acho que está faltando esse processo de sensibilidade no nosso olhar, né? Então, a morte já não causa mais espanto, né? A pobreza não causa mais espanto. A gente vê as pessoas na rua e os nossos olhos já se acostumaram em ver as pessoas nas ruas e achar isso normal, e ver uma pessoa desempregada, e ver um rapaz dormindo no chão. Então, assim,
Eu, particularmente, quando eu me deparo com isso, né, isso me move toda vez que eu vejo isso, toda vez que alguém vem aqui em casa e bate na porta pedindo dinheiro, enfim, para as mais variadas questões, né, ou para comida, ou para drogas, etc, etc. E a maioria das pessoas que batem nas nossas portas são pessoas negras, né? E eu penso que elas são fruto da escravidão, né? Quando uma pessoa negra bate na minha porta, eu falo, tem uma história de escravidão aí atrás, né? Que depois da abolição levou todos os negros para as favelas, para as periferias. Então eu acho que a gente tem que se sensibilizar, né? Quando a gente está sensível a todas essas injustiças sociais, discriminações, desigualdades sociais, e percebe, ué, mas tem alguma coisa errada, né? Por que eu estou nessas condições e aquela pessoa está naquela condição, né? Não é só uma questão de mérito, tem que ver a vida daquela pessoa, entender a história daquele grupo, né? E quando a gente, né, se depara com uma pessoa negra, por exemplo, né? Então a gente sabe que tem um fruto aí de um processo da escravização. Enfim, então eu acho que a política, né? Porque eu estou falando aqui de política, não de política partidária, né? Mas de política enquanto uma atuação para a transformação do mundo. Eu acho que a política é uma questão de olhar, né? A política é uma questão de percepção. Como que a gente percebe o mundo, né? Como que a gente percebe a vida. E então, se você olha, né? Olha a realidade, logo que você sai da sua casa e fala, cara, o mundo não tá legal, tem alguma coisa esquisita, tem muita violência, tem muito autoritarismo, tem muita doença, tem muita fome. Bom, acho que isso tem que tocar a gente de alguma forma, né? E aí a gente começa a se sensibilizar, começa a estudar, começa a refletir sobre esse mundo, né? Que é um mundo bastante desigual. É, Enfim, começa a refletir sobre as políticas públicas, começa a refletir nas suas atitudes como pessoa, começa a refletir nas suas atitudes enquanto profissional, enquanto professor, ou enquanto estudante, né? E o que a gente faz para colaborar com esse processo, né? Desde dar uma comida para alguém que bate na tua porta, né? Então, eu já passei por muitas situações assim, só colocando um caso que me veio à cabeça, quando eu morei em Dourados, onde tem a maior comunidade indígena urbana, né? A maior comunidade indígena urbana do país, e acho que talvez uma vez por semana vinha um garoto pedir comida ou roupa na minha casa, e era pontualmente 8 horas da manhã, né? E às vezes eu não estava acordada ainda, eu estava dormindo, né? E eu falava, caramba, esse garoto vem 8 horas da manhã, né? E eu falei assim, depois eu falei, caramba, Jean, tipo, você tá na sua casa, dormindo, um garoto de 7 anos vem, não sei desde que horas ele estava pedindo, talvez das 7, 6, e eu estou incomodada, porque um garoto de 7 anos vem bater na minha casa e me tirar do meu soninho de princesa, né, para pedir uma comida, para pedir uma roupa, para pedir, né? Então, assim, a gente tem que se sensibilizar. Então, eu acho que a política é uma questão de percepção, é como a gente olha o mundo, é como a gente olha essas desigualdades, essas injustiças, os preconceitos, as discriminações, né? Bom, e aí eu vou me apresentar um pouco, né? Eu não sei, acho que as pessoas que estão aqui não são necessariamente as mesmas pessoas que estavam na live anterior, né? Bom, eu sou graduada, né, em psicologia, né? Fiz o mestrado graduado em psicologia por Corumbá, onde onde eu conheci o Hudson, Corumbá, Mato Grosso do Sul, me formei na UFMS, onde existe, hoje tem bastante gente, onde existe uma universidade, o curso de psicologia é um dos mais antigos do Brasil, né, com quase 50 anos, né, de curso de psicologia. Aí depois, olá, Jane.
Oi, eu só queria falar com você. Muito obrigada pela sua participação. É que a minha diretoria marcou uma outra reunião com a dirigente. Eu dei uma escapadinha e eu não vou poder ficar aqui, que é uma pena, porque eu adoro você falando. Inclusive, deixa eu também aproveitar, eu dou aula numa faculdade. O dia que eu puder te levar, você faz uma palestra para minha turma também, porque você Tá? fala muito bem. Então, olha, obrigada por você estar aí, muito obrigada a todos, boa tarde a todos que estão na sala, boa palestra, porque essa mulher manja muito, hein? Minha admiração já é grande por você. Obrigada, Diane, Obrigada, viu? E obrigada. Tudo desculpe, bom. porque eu estou com a dirigente na outra reunião, tá bom? Fica tranquila. Gratidão, viu? Conversa. Até mais, tchau. Tchau, Diane, obrigada. Bom, então, eu vou falar um pouco desse... Obrigada, Elaine. Eu também vou falar um pouco desse contexto, né? E aí eu fiz o mestrado em educação, né? Bom, na verdade, assim, a Luana, tá bom. Na verdade, bom, a psicologia, né? Falando um pouquinho, a psicologia, ela tem um olhar bastante clínico, né? Então, muita gente começa a fazer psicologia, quer ser doutor, né? Quer estar com jaleco, quer trabalhar na clínica e tudo mais, né? Mas tem uma vertente que é a psicologia social, né? E essa psicologia social, ela está mais preocupada em compreender alguns processos sociais que geram sofrimento. Então, a discriminação, o preconceito, a fome, né? A violência e como o que acontece, né? Com toda essa situação, né? Como que uma mulher como, por exemplo, a gente pode fortalecer uma mulher negra que foi violentada, que é discriminada pela sociedade. Então, assim, a preocupação nossa é fazer esse trabalho mais coletivo de fortalecimento das pessoas que são historicamente oprimidas no Brasil, ou por uma questão de classe, ou por uma questão de etnia, ou uma questão econômica e tudo mais, né? Então, a psicologia social, ela está bastante voltada para os movimentos sociais, para as políticas públicas, para os direitos humanos, né? Para os direitos humanitários, e a psicologia, a abordagem da psicologia, né? Tem muitas abordagens, tem muitas correntes, né? A psicanalítica, da Gestalt, a comportamental, que é a behaviorista, enfim, a humanista, mas a psicologia social é a psicologia que eu mais acredito, né? A gente só pode pensar as pessoas a partir da sociedade, a partir da história, a partir desse momento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, com a pandemia, não sei se vocês sabem, mas aumentou quase 600% a busca por psicólogos, né? As pessoas entraram num processo de sofrimento muito grande, sofrimento psíquico, depressão, transtornos psicológicos, fobia social, tentativas de suicídio, enfim, então aumentou intensamente, né? Os psicólogos clínicos estão com uma demanda muito grande com essa pandemia. Então, por isso que é importante a gente entender que o contexto é esse que leva as pessoas a sofrerem mais, a ter mais depressão, por conta de um contexto social, que é esse contexto da pandemia, do isolamento social, e que para muitas pessoas não é difícil, né? É difícil. E gera um sofrimento psíquico. Bom, então, eu sempre fui bastante envolvida com os movimentos sociais, né? O movimento feminista, o movimento de negros e negras, movimento de indígenas, movimento de pessoas LGBT, movimento de pessoas sem teto, sem terra, pessoas campesinas, enfim, pessoas que estão fora do circuito homem, hétero, católico, ocidental, né? Então, se você é homem, se você é branco, se você é católico, se você é hétero, você é uma figura bastante privilegiada, né? Você provavelmente vai sofrer ou pouco ou nenhum preconceito, né? Ainda depender de tua classe média, mas isso já te dá uma garantia de privilégios, né? Que são diferentes de mulheres, são diferentes de pessoas não brancas, são diferentes de pessoas que não são heterossexuais, são diferentes de pessoas que não são católicas, e essas pessoas são a maioria,
né? As pessoas que não entram no bojo hétero, branco, homem, são a maioria, né? Então, são minorias políticas no sentido de exercício de poder, mas não no sentido quantitativo. Ah, e as minorias sociais? Essas minorias sociais nunca são minorias quantitativas, né? A maior população do Brasil é uma população de negros, né? Então, é uma minoria política, não uma minoria quantitativa. Nesse sentido, é uma minoria no sentido de exercício de poder, né? E não no sentido de quantidade, né? Agora, eu acho que com essas questões das eleições, tem mais mulheres negras entrando na política, né, na política partidária, tem mais mulheres entrando na política partidária. Eu acho que tudo isso é interessante a gente pensar, né? Mais pessoas negras, indígenas entrando na política partidária, para exercer, como que eu posso dizer? Para reivindicar as suas demandas, né? Que às vezes não são atendidas pelos outros grupos. Bom, e falando da questão palestina, o que aconteceu? Como eu estava sempre muito envolvida com os movimentos sociais, em 2017, isso foi recentemente, né? Eu estava pensando no meu projeto de doutorado e eu tinha parado de trabalhar, eu dava aula numa faculdade particular lá na Bahia, na cidade de Barreiras, e eu comecei, eu resolvi me dedicar exclusivamente para o projeto de doutorado e comecei a pensar na questão palestina e encontrei na questão palestina a causa que mais me toca existencialmente, né? Então, já existia uma questão política, de eu estar envolvida com os povos historicamente oprimidos, uma questão profissional da psicologia social, e encontrei uma questão pessoal, né? Porque é interessante, eu não sabia que os palestinos eram um povo oprimido. Olha, para vocês terem uma ideia, né? Em 2017, eu estava com 33 anos, eu fui saber que o meu povo, o povo dos meus pais, é um povo oprimido, né? E por que isso aconteceu? Porque meus pais nunca discutiram política em casa, né? Nunca discutiram a história da Palestina comigo em casa, ou por um silenciamento, para não querer entrar nesse debate, ou às vezes até mesmo por falta de conhecimento, né? Isso também não ia ser discutido comigo, porque eu sou mulher, então política não importa para a mulher, né? É tipo essa ideia, assim, né? A mulher, lugar de mulher é na cozinha, né? Não é na política, né? Então, essa ideia, assim, né? E então isso nunca foi debatido, né? Então, assim, eu fiz psicologia, me envolvi com os movimentos sociais e encontrei a Palestina. É incrível, né? Assim, como que foi um processo, um movimento não muito linear, né? Mas, assim, eu só encontrei a Palestina porque eu saí da família, porque eu fui estudar, porque eu fui trabalhar fora, porque eu saí da minha cidade e, de repente, assim, né? Eu encontro a Palestina. O primeiro contato que eu tive foi quando eu, em 2017, descobri que eu tinha um primo, o Samer Abu Hamayel, ele estava preso numa prisão sionista, e aí eu comecei a falar com os meus parentes palestinos, né, com a minha tia, né, queria saber, mas que história é essa? Por que ele está preso numa prisão sionista, tal. E eu descobri que ele foi preso porque ele jogou pedras nos soldados israelenses, né? Então, assim, bom, jogou pedras, você vai ser preso, tá? Sim. Você pode ser uma criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos. Se você jogar pedras nos soldados israelenses, você vai ser preso, né? Eles não têm critérios de idade para prender as crianças palestinas, tá? Então, eu acho que isso talvez aconteça também nas periferias brasileiras, né? Sei lá, de levar uma criança que faz um confronto e, não sei, não nesses moldes, mas a questão palestina prende crianças, né? E as crianças podem ficar até 6 meses detidas, né? Nessas prisões. Então, assim, o que aconteceu com o meu primo, né? Ele estava nessa prisão, já fazia mais ou menos 6 meses, né? E as prisões têm várias outras violências, né? Eles ficam em cubículos,
ou seja, cada um fica numa cela bem pequena, talvez de 2 por 2, 2 metros quadrados por 2 metros quadrados, né? 2 por 2, 2 metros quadrados, e em isolamento, né? E eles não têm água potável, eles não têm uma comida saudável, eles sofrem violência psicológica, sofrem tortura e tudo mais, né? E o meu primo, ele tinha sido, quando ele jogou essas pedras nos soldados israelenses, ele levou um tiro no joelho, né? Bom, os soldados israelenses, eles são extremamente treinados, né? É um dos exércitos mais bem treinados do mundo, né? E eles são treinados para atacar em lugares que não vão matar, mas que vai te deixar incapacitado, né? Então, ou no joelho, ou nos olhos, vai te deixar cego, né? Ou na coluna, que vai te deixar tetraplégico, enfim, ou paralisado de alguma forma. Eles são extremamente eficientes, né? Tanto no treinamento quanto no armamento. Mas ele conseguiu ser salvo, pegaram ele conseguiu ser salvo, porque senão ele ia morrer com o joelho esfolado por uma metralhadora. Mas ele depois acabou sendo preso depois de um tempo, e os soldados e os policiais, os carcereiros da prisão, eles batiam exatamente no joelho do meu primo, né? Ou seja, onde já estava inflamado, enfim. E ele só saiu, e aí eles deixaram inflamar, não tinha medicamento, só quando já estava num caso muito crítico que levaram o meu primo para o hospital. Bom, então foi essa história, a primeira história que eu me deparei sobre a questão palestina, né? E, bom, e já aproveitando, o Brasil faz muita troca militar com Israel, tá? Assim, isso não é uma coisa muito falada, mas existe muito treinamento militar, tá? Das forças de defesa de Israel aqui no Brasil. Então, os governos e essa relação do atual Bolsonaro com Israel também tem troca de treinamento militar, troca de armamento, troca de conhecimentos técnico-militares, que vão ser usados nas periferias brasileiras, sobretudo nas periferias cariocas, com as pessoas negras das periferias. Então, essa troca, por isso que muitas mães da periferia, mães negras, elas estão em apoio com as mães palestinas, porque sabem que essa violência, essa técnica de violência é trocada entre os soldados israelenses e policiais brasileiros, né? É incrível, assim, como tem toda essa tecnologia e essa troca de tecnologia e de violência compartilhada, comprada por Israel para treinar os policiais, né? Os policiais da polícia pacificadora, né? Nunca vi polícia pacificadora, mas enfim. Ou é pacifista ou não é polícia, né? Então, é bem controverso, né? Mas as pessoas da periferia reclamam muito da polícia pacificadora das UPPs, tal, tudo mais, né? Então, a gente sabe que tem uma troca aí, por isso que a Palestina não está longe do Brasil, tá? Existem várias questões que estão relacionadas, né? Por isso que a nossa luta é uma luta compartilhada, né? E além de que, nós, palestinos, né, nós estamos, talvez, sobretudo, começaram a vir a maioria dos palestinos aqui a partir de 1950, né? Veio essa leva de imigrantes palestinos, e atualmente a gente talvez seja, aqui no Brasil, entre imigrantes e descendentes de palestinos como eu, sejamos talvez entre 50 mil a 70 mil palestinos. Então, temos muitos palestinos aqui no Brasil, nas mais diferentes áreas, principalmente no comércio, mas engenheiros, dentistas, advogados, médicos, psicólogos como eu, outras psicólogas também que eu conheci. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de história, tá? E tem uma outra questão também. Como o Hudson me convidou para fazer essa fala, e outro dia também um professor lá de Brasília também me convidou para fazer uma fala e tal, e ele falou assim, a gente teve uma fala de um israelense, e agora a gente queria ouvir uma fala de uma palestina ou de um palestino. Eu falei, bom, e ele falou assim, uma fala isenta. Aí eu falei, olha, querida, eu não sou isenta, tá? Eu não sou neutra,
tá? A morte de palestinos não é uma coisa neutra para mim. Se o senhor quiser uma pessoa neutra, isenta, então procure outra pessoa, tá? Eu vou falar enquanto Palestina e enquanto Palestina que tem seu povo assassinado há 72 anos. Eu não vou passar panos quentes, então sinta-se à vontade para procurar uma pessoa isenta que fale da Palestina. Eu não vou falar, né? Ele falou, não, não, não. Eu falei, então tá, né? Porque não dá pra gente ser neutro e eu não falo enquanto cientista, eu falo enquanto política, enquanto militante. Eu sou uma intelectual ativista, eu estudo, mas eu defendo uma causa, né? Então, e conheço os processos, conheço a história, e contra fatos não há argumentos. Os fatos estão aí, às vezes colocados de forma deturpadas, mas eu conheço o outro lado da história, né? E falo esse outro lado da história, que felizmente, com as redes sociais, agora a gente pode ter mais voz, né? Antes, a voz que ficava era a voz dos israelenses, porque eles têm muito mais condições econômicas para dominar a mídia, para dominar os discursos, para fazer livros, e felizmente agora a gente troca, a gente pega uma foto, vê uma opressão ocorrendo na Palestina, já trazem a foto para mim, eu já posto no Facebook, já viralizo pelo WhatsApp, e as pessoas vão descobrindo, né? Como diz os meus parentes na Palestina, você é a voz da Palestina no Brasil, né? E eu falo, eu sou a voz mesmo, né? Porque lá eles também são silenciados, também são vigiados pelas redes sociais e podem sofrer mais opressões do que eu, estando aqui no Brasil, né? Eu nunca sofri uma opressão direta, mas não sei também se eu quiser entrar na Palestina, que é o meu irmão tá lá, eu quero visitar a Palestina, não sei também se chegando em Israel, eles não vão tentar impedir a minha entrada, né? Então eu vou ter que ver alguma coisa ou desfazer o meu Facebook, enfim, porque eles podem. Às vezes tem muitos militantes, amigos meus da Palestina, que chegaram no aeroporto de Israel, no aeroporto de Tel Aviv, e foram convidados a voltar no próximo avião para o Brasil, né? Eles não entraram porque eles sabem dos nossos, eles vigiam a gente, sabem o que a gente fala por aqui, né? Entre outras violências, né? Quando eu fui lá em 2011, por exemplo, eu estava retornando, né? Sei lá, estava com meus 28 anos. E aí, as pessoas estavam passando, né? Passando pela sala de embarque. E eu fui ficando. Eu falei, ué, tem alguma coisa estranha nesse processo. Claro, né? Meu nome é árabe, então não preciso falar mais nada, né? Aí eles começaram a vigiar todas as minhas malas, né? Eles retiram tudo da tua mala, tudo. Até a tampa da caneta, eles abrem para ver se não tem alguma coisa na tampa da caneta. Se você tiver presentes embalados, eles vão rasgar todos os presentes. Eles vasculham toda a tua mala, né? Com uma ideia de uma possível bomba, né? Eu era mulher, viajando sozinha, então quem que é essa, né? Quem que é essa que vai entrar no nosso avião, né? Aí depois eles me faziam andar uns 10, 15 minutos no aeroporto, um corredor assim. Falei, cara, para onde esses caras estão me levando, né? Sim. Eles podiam me levar, me matar, ninguém ia saber, né? Assim, e aí eles falaram para eu ficar nua diante de uma vigilante lá, de uma profissional lá, sei lá, uma funcionária lá do aeroporto. E eu falei, bom, né, assim, ninguém tem direito a olhar o meu corpo, nenhuma mulher, né? Então, assim, na época, eu não tinha essa noção dessa violência, né? Mas, se isso acontecer de novo comigo, eu vou fazer um estardalhaço aqui no Brasil, chegando no Brasil, né? Por quê? Por que que nenhuma outra mulher sofreu a mesma violência que eu sofri, né? Por que que eu tenho que ficar nua diante de uma mulher porque eu posso estar carregando alguma bomba no meu corpo, né? Assim, sempre com esse discurso da segurança e o diabo a quatro, né? Assim, então, não tem direito, né? Não tem direito de olhar o meu corpo, né? Mesmo sendo uma mulher. Se fosse um homem, piorou, mas mesmo sendo uma mulher, também não tem esse direito, né? Eu não dei essa permissão. Então, eu fui obrigada a, né? Então, assim, isso foi uma coisa mínima, né? Imagina, então, o que acontece com uma palestina presa numa prisão israelense, né? E que os carcereiros não devem fazer, né? Enfim. Então, bom, e o que aconteceu, gente? Vou falar agora um pouco de história.
Com a Primeira Guerra Mundial, né, deve ter pessoal aqui que estuda história, com a Primeira Guerra Mundial, quem dominava o Oriente Médio, né, era o Império Turco Otomano, tá? O Império Turco Otomano, ele é pouquíssimo falado, mas ele existiu, ele acabou definitivamente em 1923, tá? Ele foi, né, deixou de existir em 1923, logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, né? Bom, então, o Oriente Médio, assim, o Oriente Médio trocou de dominador, né? E aí, as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial dividiram o Oriente Médio, né? Assim, dividiram no sentido, eu vou dominar isso, eu vou dominar esse território, tal, né? A Palestina, o território da Palestina, que estava sob domínio do Império Turco Otomano, passou a ter o domínio a partir de 1922, não, minto, a partir de 1917 já, um pouquinho antes do mandato britânico, tá? Então, foi a Grã-Bretanha que estava governando a Palestina, o território da Palestina, tá? Bom, e ficou dividido, né? A França, por exemplo, dominou o Líbano, etc, etc. Aí, o que acontece? Tá? Mas deixa eu só retomar um pouquinho. O movimento sionista, tá? Porque vocês vão ouvir eu falando aqui de sionismo e tal. O movimento sionista é um movimento que busca uma terra, né? Um lar nacional judaico, tá? E quem inaugurou o movimento sionista foi o Theodor Herzl, tá? Ele fez o primeiro congresso internacional sionista em 1897, tá? E essa busca por um lar nacional judaico, tá? Os judeus, eles estavam esparramados, né? Esparramados pelo mundo, mas concentrados, sobretudo, na Europa, né? Tanto na Europa Ocidental quanto na Europa Oriental, no leste europeu, enfim. E o objetivo era encontrar um lar nacional judaico, tá? Ou seja, uma terra para esse povo. Bom, então assim, eles estavam pensando em uma terra para que seria o lar nacional judaico. Olha, eles pensaram na Patagônia, na Argentina, tá? Eles pensaram em Uganda, na África. Pensaram em Madagascar, na África. Então, assim, esses países africanos poderiam ter sofrido uma invasão de judeus, né? E a tomada dessas terras. Pensaram até no Alasca e pensaram na Palestina, tá? Então, assim, bom, eu vou trazer aqui um depoimento não, mas um discurso, tá? Que problematiza o discurso bíblico, tá, gente? Assim, o direito internacional não se baseia na Bíblia, o respeito às religiões, mas, assim, essa ideia de Israel, né? Israel e o povo israelense, né? Os descendentes de Moisés como o povo escolhido, há muitas controvérsias, né? Então, assim, eu acho que o que é um povo escolhido, né? É um povo escolhido por Deus e todos os outros povos, onde vão ficar? Como assim, um povo escolhido? Né? Então, se você é o povo escolhido por Deus, você pode matar outro povo. Então, eu acho muito complicada essa questão que, dependendo de como a Bíblia é interpretada, né, justifica uma matança de um povo. Entende? De um povo que estava na Palestina há pelo menos 10 mil anos. O povo palestino é um povo milenar, né? A cidade de Jericó, que é a cidade onde está o Mar Morto, por exemplo, é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, e já existiam palestinos há 10 mil anos atrás. Inclusive palestinos judeus, tá? Porque tem uma questão de palestino enquanto etnia, enquanto nacionalidade, e uma questão judaica enquanto religião. Então, existem palestinos católicos, existem palestinos judeus, e existem palestinos muçulmanos, que é a grande maioria. Mas existiam
talvez 10% de palestinos judeus, tá? Antes de 1948. Então, assim, esse discurso bíblico, ele, dependendo de como ele é interpretado, ele justifica uma violência contra o povo palestino, tá? Então, assim, bom, em 1922, foi assinada a Declaração Balfour. A Declaração Balfour foi assinada pelo Arthur Balfour, que era o representante das relações exteriores da Grã-Bretanha, e que foi um acordo com o líder da organização sionista na Inglaterra, né, o Roger Fawcett, e fizeram um acordo. Não, nós vamos definir a Grã-Bretanha, que estava dominando a Palestina, né, Rothschild. O Rothschild era o responsável, era o judeu da organização sionista. Então, assim, esse acordo da Declaração Balfour foi quando o Balfour fala, não, nós vamos garantir um lar nacional judaico na Palestina. Bom, aí a coisa começa a complicar, né? Começa a complicar, e começaram, assim, isso não é falado, tá, gente? Mas já na década de 20, já começaram a invasões, tá? Invasões na Palestina, tá? Invasões de aldeias, mortes de palestinos, tá? Tinham duas organizações terroristas, chamada Haganah, a outra chamada Stern, que atacavam as aldeias e matavam os palestinos dessas aldeias, tá bom? E essas organizações, né, paramilitares, que a gente chamava de organizações terroristas, elas futuramente se tornaram as forças de defesa de Israel, tá bom? Elas evoluíram para as forças militares, né, que continuam matando, só que agora em nome de um exército, e não de uma organização terrorista, né, que continua provocando os mesmos terrores, né, o mesmo terrorismo, o mesmo terror, né. Bom, e aí, gente, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, que foi em 1945, com o fim, né, em 1945, né, em 1948, é assinada, na verdade, existe uma resolução, a resolução 181 da ONU, que recomenda a partilha da Palestina, tá? A partilha da Palestina em um Estado árabe palestino e um Estado judaico israelense. Bom, interessante, né, que, é claro, o Hudson estava falando da questão da Declaração dos Direitos Humanos, e a Declaração dos Direitos Humanos, ela veio 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, porque aconteceram atrocidades, barbaridades, matança de milhões de pessoas, né? E, vamos fazer uma declaração de direitos humanos aí, porque depois dessa barbaridade da Segunda Guerra Mundial, nós precisamos fazer isso, né? Mas, contraditoriamente, em 1948 também, essa resolução da ONU de divisão da Palestina em 2 territórios, tá? O território judaico-israelense, um Estado judaico-israelense e outro Estado árabe-palestino. Bom, acontece que essa resolução 181 da ONU, a parte que foi respeitada é só a parte de Israel, né? Israel acatou, claro, os israelenses acataram, porque tinham interesse, né, em ter uma terra para eles, mas a parte do Estado palestino não foi respeitada e não continua sendo respeitada até o momento, né? Então, tem uma questão simbólica, né? Acho que é Estado observante, né? Estado observante da ONU, mas não é um Estado efetivo, né? Não tem forças armadas, não tem exército, não tem aeronáutica, enfim, está totalmente desestruturado, né? E agora, com o acordo do século do Trump, que esse discurso da paz, mentira, né? Uma mentira. Bom, ele
não venceu, né, as eleições, felizmente, mas não sei, né, também não acredito muito nos próximos governos norte-americanos, mas enfim. Então, o acordo de paz, ele era, na verdade, um acordo para ocupar mais terras palestinas, tá? E diminuir cada vez mais. Então, em 1948, houve, nessa divisão do território, ficou Belém e Jerusalém sob comando internacional, tá? Então, assim, Jerusalém não é de Israel, tá? Não é a capital de Israel, tá bom? Existe uma possibilidade da Jerusalém moderna, que as pessoas falam, ou Jerusalém ocidental, ficar como capital de Israel, e Jerusalém oriental, ou a Jerusalém antiga, ficar como capital da Palestina, tá? Essa é uma possibilidade, né? Mas Israel ocupa cada vez mais e se coloca coloca Jerusalém como capital da Palestina, como capital de Israel, né? Então, isso não é verdade, porque na resolução 181 da ONU já estava colocado que Jerusalém ela está sob comando internacional, tá? A governabilidade de Jerusalém está sob comando, está sob responsabilidade da ONU, pelo menos no discurso, no papel, tá? Mas Israel vem tomando os territórios, a própria Jerusalém antiga, né? Eles não estão satisfeitos com a Jerusalém ocidental, ou a Jerusalém moderna, né? Eles querem Jerusalém inteira para eles, né? Quando eles querem a Palestina inteira para eles. Então, assim, bom, aconteceu que em 1948, 800 mil palestinos foram expulsos de suas terras, tá? Até conversei com o Hudson, tem fotos sobre isso. Assim, talvez em outro momento eu possa mostrar essas fotos, né? De pessoas, assim, pessoas sendo carregadas por outras pessoas, idosos sendo carregados, atravessando lagos, com a roupa do corpo, levando o que podia levar das suas casas, né? Um processo de expulsão, tá? Processo de expulsão. Então, imagine, você está numa cidade, de repente vem alguém e fala, não, agora metade dessa cidade é nossa, e se você estiver morando na cidade, na parte da cidade que é do invasor, você vai ter que se retirar da sua casa, vai deixar a sua casa, porque eles falaram que agora essa parte da cidade é deles, né? Então, muito controverso esse processo, né? A resolução 181 da ONU não teve a participação de palestinos, ou seja, alguém vem, pega a tua casa e você não tem nenhuma participação nesse processo, né? Quem definiu esse processo foi Israel, né? Na época, né? Assim, o Estado judaico, os participantes, né? Da organização judaica sionista e os britânicos, né? Foram eles e os Estados Unidos. Então, assim, não, a gente vai fazer isso com a Palestina, tá? E com os palestinos. Então, assim, claro que nesse processo também alguns milhares de palestinos foram mortos, tá? Não foi um processo pacífico, né, gente? Assim, alguém vai te retirar da tua casa, alguns aceitaram, mas outros reagem com violência, não admitem esse processo e acabam sendo mortos. Isso aconteceu com alguns milhares de palestinos, né, que resistiram a esse processo de invasão, tá? E as quase 500 aldeias também foram destruídas, tá? Nesse processo, tá? Porque a gente fala aldeias porque não são cidades, né? São vilarejos, né? O vilarejo onde nasceram meus pais tem 3.000 pessoas, né? As ruas não têm nome, as casas não têm número, as casas têm o nome da família, né? Foi interessante que quando eu cheguei lá em 2011, só fazendo um adendo, mas eu fui buscada por um palestino que ficou em Israel, tá? Porque tem aqueles palestinos também que não saíram do território, que agora é israelense, tá? Mas eles são considerados cidadãos de segunda classe. Mas ele tem acesso, esse palestino que mora em Israel, tem acesso aos territórios palestinos. Então, eles me encontram no aeroporto, né? A gente paga uma média de $100, 100, $150. Ele me busca, porque o meu irmão não poderia entrar no aeroporto de Tel Aviv para me buscar. E eu cheguei no vilarejo do meu irmão.
E aí, eu não sabia, assim, o endereço da casa do meu irmão, né? Assim, eu cheguei lá na cidade e como eu sei minimamente o árabe, né? Eu falei, Ana Ortkaher, ou seja, eu sou irmã de Kaher. Aí na hora, né? Na hora me levaram até a casa do meu irmão, enfim, todo mundo se conhece e tal. E eu cheguei lá meio... Ele já estava prevendo, claro, a minha chegada, né? Mas assim, eu cheguei no pequeno centro assim da cidade, perguntei, eu sou irmã do Carrer, eu queria saber onde ele mora, e logo já me levaram para casa do meu irmão, né? Mas assim, são aldeias, né? São vilarejos. E nesse processo, com a partilha da Palestina histórica, 400 a 500 aldeias foram destruídas, né? E não sobrou nenhum vestígio, nem arqueológico, para dizer, não, aqui moravam pessoas antes, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma compreensão de uma leitura bíblica, né, dos israelenses, dos hebreus, mas os hebreus do período bíblico não são os judeus de agora, tá, gente? A gente precisa fazer uma contextualização, tá? Eles viveram em diásporas, enfim, tem uma bifurcação aí da história, tá? Então, se mesmo antes da Bíblia, né, os palestinos já existiam, tá? Os israelenses, oficialmente, existem na Palestina há 72 anos, tá? Desde 1948, tá bom? Então, mas aí o que acontece? Esse processo de expulsão de palestinos é chamado por Nakba, tá? Que significa em árabe a catástrofe, tá bom? Tem um outro nome para os israelenses que é alguma coisa assim, a vitória, né? E enquanto para os palestinos foi a catástrofe, claro, né? Você perde a sua casa, você perde sua terra, você perde suas plantações, você perde a tua vida toda, né? Então, assim, então isso foi a primeira violência, a gente fala uma limpeza étnica, porque muitos palestinos morreram, tá? Então, essa foi a primeira limpeza étnica, né, gerada por Israel aos palestinos. Depois nós tivemos a Nakba, tá? Em 1967, ou seja, quase 20 anos depois, com a Guerra dos 6 Dias, né? E com a perda também dos países aliados ao território palestino. E aí foi uma segunda catástrofe, né? Onde mais palestinos foram expulsos de suas terras e mais terras foram ocupadas por israelenses. Tá? Então, assim, eu só quero dizer que a violência contra os palestinos não para. Tá? Assim, se eu for começar a enumerar aqui, né, Israel está construindo ainda um muro de 700 quilômetros, né? Esse muro tem exatamente, o objetivo desse muro é 760 quilômetros de muro, né? Com 8 metros de altura, tá? E quando eles vão construindo esses muros, eles passam o que vier na frente. Se tiver uma escola no caminho que eles projetaram para o muro, eles destroem a escola palestina, tá? Se a sua casa está de um lado e a casa do seu pai está de outro, eles vão passar o muro em cima, tá? Se tiver hospitais, eles vão passar em cima do hospital, tá bom? Então, assim, esse muro não tem escrúpulos, é o muro da vergonha, tá? Se tiver plantações de azeitonas, né? Outro dia eu postei uma foto no Facebook, eles vão passar por cima. E as azeitonas, as oliveiras, na verdade, as oliveiras, são o sustento de boa parte dos palestinos, tá? Eles vivem do azeite, da azeitona, são agricultores, tá bom? Então, essa é uma das violências, tá? Além de que, por exemplo, na faixa de Gaza, se não me engano, são 18 horas de energia, depois Israel desliga, né? E assim, as pessoas ficam sem luz na faixa de Gaza, tá? Tem os checkpoints, né? Que assim, quando você quer chegar na sua cidade, você está na capital, Ramallah, e você quer chegar no seu vilarejo, você passa por checkpoints, que são postos de soldados israelenses, né? Bom, você pode ficar ali meia hora esperando, você pode ficar 2 horas, né? Até chegar na sua casa, tá? E o que acontece? Se tiver uma mulher entrando em trabalho de parto, por exemplo, eles não liberam para a mulher ter o seu filho, né?
Porque, além de toda essa violência, as mulheres... Tá, perguntando. Bom, porque as mulheres são o principal alvo, né, dos soldados, israelenses, né, porque a mulher, ela reproduz, né, então ela tem a capacidade de gerar, e isso acaba fazendo com que ela seja um duplo alvo, né? Então, assim, se tiver uma mulher grávida, eles têm camisetas de soldados israelenses, né? Mostrando uma mulher muçulmana e, assim, com um tiro, duas mortes, né? Porque você mata a mulher e você mata também o filho, né? A criança, o feto. Bom, eu posso parar a fala aqui, eu vou responder a pergunta do Douglas, né? Bom, tem duas perguntas aqui. Uma acho que eu já até falei um pouco, né? É que existe, Douglas, o seguinte, o povo palestino, ele não tem exército, tá? Ele não tem marinha, aeronáutica, não tem forças armadas, tá? Ele não tem poder bélico para fazer um enfrentamento contra a ocupação israelense, tá? Então, eu acho, é aquilo que eu falei, quando aparece o terrorista, né, com muitas aspas, tá? As pessoas falam, mas esse terrorista matou inocentes, tal. Bom, a pessoa não matou inocentes porque é simplesmente maldoso, né? Eu não acho. Bom, se a gente pensar isso, é uma ingenuidade nossa, né? A pessoa sofreu violências por toda a vida, tá? A pessoa vê... você tá na sua casa, com 6 anos, vem um soldado israelense e mata teu pai, né? Teu pai, que foi um inocente, ocupa tua casa, destrói tua casa, joga bombas na tua casa. É que a mídia não fala isso, né? É interessante, né? A mídia não fala isso. E aí, você cresce uma criança de 6 anos com um pouquinho de raiva. E você vai fazer alguma coisa contra isso. Alguns, né? Alguns vão se tornar homens-bomba. Né? As pessoas estão cansadas, cara. Entende? Então, assim, não adianta diplomacia, tá? Eu falo isso porque o Acordo de Oslo, de 1993, que Yasser Arafat assinou com os Estados Unidos, foi uma traição ao povo palestino. A diplomacia não resolve. Então, assim, eu só quero dizer que as pessoas não se tornam homens-bomba porque querem, tá? Assim, eu não tive oportunidade, mas eu posso passar um vídeo que fala sobre a faixa de Gaza, tá? Então, você sofre tanta violência, né? Aí você reage a essa violência, mas você é o algoz da violência, né? Então, eu acho que isso que eu entendo, Douglas, a sua compreensão, porque é o que a mídia passa, entende? Mas, assim, algumas pessoas têm um nível de revolta, né? E essas questões, elas são... Não é um louco desvairado, né? Que se tornou um violento, né? Assim, você tem que ver a história dessa pessoa, né? E as organizações terroristas, né? Elas falam, pô, como que a gente pode enfrentar a ocupação de Israel? Como? Na diplomacia não adianta, no discurso não adianta. Os caras estão ocupando as nossas terras, os caras estão acabando com as nossas plantações, os caras estão torturando as crianças, os caras estão prendendo os jovens. Assim, as pessoas vão ver como que elas podem resistir a esse processo. Entende? Então, bom, e às vezes não está no âmbito militar, entende? Tudo bem, você pode fazer um ataque, por exemplo,
numa base militar israelense. Não? Bom, não, eu não estou aqui defendendo a morte de israelenses, né? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, assim, né? Não é isso, a morte de inocentes. A questão não é essa. A questão é que o atentado terrorista, ele tem alguns objetivos. É mais ou menos isso, Elaine, né? Ana, né? Mas, assim, o que acontece? Às vezes, você quer provocar mesmo um terror, né? É intencional isso. É intencional, né? Porque eles têm que mobilizar a sociedade israelense para a sociedade israelense parar de atacar os palestinos. Porque, assim, os palestinos vão falar assim, meu camarada, se vocês não pararem com a sua ocupação, nós vamos fazer atentados terroristas. Então, parem com a ocupação. Parem de retirar nossas terras. Parem de nos matar, que nós não faremos atentados terroristas. Então, é a primeira violência que tem que ser refletida. A violência sionista. Depois, a violência como reação. Entende? Eu acho que, assim, fazendo uma comparação, vamos falar que um escravo, ele violenta o senhor de escravo. Ele violenta o seu senhor, né? Você vai culpar o escravo ou o senhor pela violência do escravo? Né? Você vai culpar o senhor, né? Na verdade, o escravo, ele está reagindo àquela violência que ele sofreu a vida inteira, né? Ou ele tem que sofrer calado também, né? Então, eu acho que, assim, a gente está falando, parem, basta, chega, e eles não chegam. Então, eu acho que tem que fazer um giro aí e ver quem que começa a violência primeiro. Entende? Porque aparece o atentado, né? Assim, buf, né? Assim, é o que aparece, mas, cara, os palestinos, eles sofrem atentados terroristas diariamente. Imagina, chega um soldado na tua casa e destrói toda a tua casa. Entende? Joga uma bomba na tua casa. E aí? E aí, você vai ficar, não, de boa, eu vou acreditar no discurso, na diplomacia, tá tudo bem. Né? Acaba. Eles jogam inseticidas nas plantações palestinas. Jogam inseticidas. Entende o que é isso? Hein, Asha, deixa eu só Sim. conversar um pouquinho. Isso que você está falando, isso é de grande importância, porque nós não temos isso nos livros de dados. Porque, praticamente, como você disse, a nossa mídia é praticamente... Está passando helicóptero aqui, eu não estou conseguindo ouvir. Peraí, só um pouquinho. Agora posso? Pode falar. Então, isso que você está falando, nós não vemos isso em nenhum livro didático. Você não vê isso em livro. Né? Praticamente, é aquela questão da desnaturalização do olhar. O Ocidente, ele ainda não desnaturalizou o olhar dele. Ele não procura observar com o olhar de quem é oprimido. O oprimido que acaba se está sendo taxado como opressor. É o que está acontecendo agora. Isso que você acabou de falar me fez lembrar na história da escravidão, como você falou, da Noite do Terror que aconteceu no Haiti, quando os negros que já não aguentavam mais os maus tratos dos senhores de engenho do Haiti, pegou e, numa noite, eles eliminaram todos os senhores, né? Vamos dizer, que é chamado do Grande Noite de Terror, ou seja, e é taxado como assim, um grande terrorismo dos negros, né? É que quando o Haiti sofreu aqueles tremores de terra, lá praticamente o mundo inteiro não fez nada pelo Haiti. Né? E até hoje o Haiti está daquele jeito, largado, esquecido. Por quê? Porque não tem nenhuma riqueza. E a questão de Israel, ali da Palestina, a riqueza é muito grandiosa em relação à crença de 3 religiões grandiosas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Né? Então, isso tudo para nós aqui é muito importante para que nós tenhamos a desnaturalização do olhar. O que nós não temos, nós temos aquela visão que a mídia nos passa. Nós não temos a visão do oprimido lá da terra deles. Nós não vemos em nenhum livro o palestino falando.
que ele sofre lá, como é a vida dele. Nós não temos isso. Sim. Não, eu quero, só um pouquinho, Douglas. Douglas, você que perguntou? Ou foi outro? Fui eu. Eu Tá. perguntei que era para isso mesmo, tá? Que era para a gente criar um pouco de atrito, que é para que eles consigam entender isso, Ashla. Tá? Eu sempre trabalho com os meus alunos, né, principalmente do terceiro ano, essa ideia, e eu dou uma frase para eles. Eu falo o seguinte: chegou um palestino e ele viu um cachorro, um pitbull atacando uma criança, e ele vai e ele mata esse pitbull, né? Qual que é a notícia que vai sair no outro dia, né? Aí muitos falam assim: professor, a notícia vai sair, mais ou menos isso, palestino salva a criança, né? Aí eu falei, ok, se você vê em um jornal americano, ele vai sair ao contrário, né? Vai sair assim: terrorista mata cachorro típico americano, né? Então eles distorcem totalmente as ideias do que é colocado, do que realmente acontece, né? Sim, eu conheço essa história, conheço. Então, eu acho, assim, que é bom esclarecer o seguinte, que eu não estou aqui fazendo uma defesa do terrorismo, tá? Mas eu quero que entendam por que ele acontece, né? Porque muitas vezes, quando se coloca o terrorismo nos livros didáticos ou na mídia, não se explica por quê, né? O terrorismo é uma forma de resistência, tá? Se você for ver onde o terrorismo está, ou as organizações terroristas estão, são em territórios ocupados militarmente por potências hegemônicas, tá? Se esses territórios não estivessem sido ocupados, né, e estivessem podendo viver com mais liberdade, com autodeterminação e soberania, não haveriam, tá, esses grupos terroristas. Eles têm uma função política, tá? Então, eu quero dizer que não é uma vontade individual, tá? E eu acho isso também problemático, a própria psicologia, porque eu já vi como a psicologia aborda o terrorismo, e a psicologia, ela quer abordar como se fosse algo individual, entende? Não é individual, é social, é político, sabe? Uma pessoa que sente que, assim, alguma coisa bate dentro dela e fala: eu vou me tornar um terrorista, eu vou me tornar um homem-bomba, ele tem uma história, entende? Assim, eu acho que isso precisa ser compreendido também, né? Não é só chegar e julgar, né? Eu acho que a gente tem que compreender por que esse fenômeno existe e não julgar, né? Então, assim, e o problema é que o terrorismo, ele é associado ou ao mundo árabe ou ao mundo muçulmano, né? Que também é uma outra generalização, tá? Assim, como eu falei, existe o STER, existe o Irgun, que foram organizações terroristas no início do século XX, por volta de 1908, 1920, já tinham essas organizações terroristas invadindo a Palestina, tá? O IRA é uma organização, né, agora já está mais fraca, mas uma organização terrorista da Irlanda, né, de cunho católico. Então, assim, essa ideia de que a organização terrorista é do mundo árabe, é do mundo muçulmano, existem várias organizações terroristas na África, tá? Então, elas têm objetivos políticos, tá? Então, geralmente, o terrorismo é em lugares em que não existe forças armadas e existe uma ocupação territorial. E as pessoas, às vezes, sim, o que eu posso fazer para mudar essa situação, ou tentar mudar essa situação, ou tentar cobrar uma pressão para que a violência anterior pare, tá? Então, eu acho que tudo isso tem que ser discutido. Agora, deixa eu só pegar uma informação aqui certinho. Só para... Bom, a Nurit Pellet, ela é uma professora judaica israelense, né? Nurit Pellet Elianan. E ela só estava pegando o nome do livro aqui correto, que é Ideologia e Propaganda na Educação, tá?
a Palestina nos livros didáticos israelenses. Tá? Ela é da Boitempo, uma editora Boitempo. Tá? E ela fala nesse livro como que os palestinos aparecem nos livros didáticos. Né? Então, assim, nos livros didáticos, os palestinos eles são desumanizados, né? Eles são tratados como os inimigos, né? Invasores de Israel ou do Estado israelense, né? Então, assim, isso desde a educação infantil. Então, os israelenses eles também vão criar uma ideia de que o palestino é um grande inimigo. Tipo, o palestino é um monstro e precisa ser morto, né? E os soldados israelenses, eles são vistos como heróis, né? E as pessoas que recusam a entrar nas forças armadas israelenses são vistas como traidores, como desertoras, né? E aí ela vai dizer várias questões. Ela vai dizer que, por exemplo, nos mapas da geografia, a Palestina histórica aparece como um Estado israelense. Né? Assim, ou seja, a parte territorial palestina não aparece nos mapas de geografia nos livros de Israel, nos livros israelenses. Né? E assim, ela fala que os palestinos não aparecem como pessoas, né? Os palestinos aparecem como desenhos, né? Assim, não tem uma humanização. Ele não aparece como ser humano. Né? É claro que tudo isso, psicologicamente falando, vai gerando um processo de desumanização daquele ser humano, né? Ele não existe, e quando existe, é um inimigo, né? Então, e a Nurit, o que aconteceu? Né? A Nurit teve a filha assassinada por um atentado terrorista de um palestino, né? Bom, e ela fala assim, mas gente, eu quero entender o que acontece. Porque há tanto ódio dos dois lados, né? Há tanta violência dos dois lados, né? Imagina, né? E aí ela entendeu, né? Como é essa manipulação cognitiva mesmo, né? De você construir o outro como inimigo, tá? Eu não sei também, talvez fazer uma análise dos livros didáticos palestinos, né? Como eles colocam também, né? Os israelenses como invasores e tudo mais. Só que o problema é que isso condiz com a realidade, né? Então, o seguinte, se em 1948, tá? Ficou praticamente 53%, 50% das terras para os israelenses, né? As terras mais próximas ao mar, as terras mais férteis ficaram para os israelenses na resolução 181, e os palestinos ficaram com uma média de 47%. Acho que foi isso, 50% para Israel, tá? Existiam 700 mil israelenses, ficaram com 50% das terras, e as terras mais férteis, tá? E as terras litorâneas. 47% para os palestinos, existia 1,5 milhão de palestinos, tá? Nesses 47%. O dobro da população de judeus imigrantes, né, que foram entrando na Palestina, né? Eles eram... sim, existia toda uma propaganda sionista, venha para a Palestina, venha para Israel, né? Ocupar as terras, aqui você vai encontrar casa, terra. Então, as pessoas saíam mesmo da Europa e iam para a Palestina. E 3% que é Jerusalém e Belém, né? Que ficaria sob comando da ONU. O problema, gente, é que essa resolução não foi respeitada, né? Essa divisão territorial da Palestina histórica não foi respeitada. E aí, atualmente, desses 50%, a Palestina tem 9%. Tá? E nós estamos perdendo cada dia mais. Então, assim, veio meu irmão falar para mim, tinha um lugar que eu ia visitá-lo chamado Barria. Era uma montanha, uma região de montanhas, né? Aí outro dia meu irmão veio falar comigo, tal, tipo, isso já tem uns 2 anos, talvez. Ele falou, sabe a região de Barria? Eu falei, claro que eu sei. A gente ia lá fazer piquenique e tal. Ele falou, já está ocupado. Eu falei, sério? Claro, está ocupado.
Aí vem assim, vem um soldado israelense, ele monta uma barraquinha e ele fica ali. Aí se um palestino aparecer, leva tiro, né? Cara, quando vê, eles já montaram uma estrutura maior. Quando vê, já é um colonato, um judeus morando. É isso. Sim, o que os palestinos vão fazer? Né? É esse o processo. Né? Então, assim, a ocupação territorial intensa, né? E mesmo em Jerusalém, né? Em Jerusalém, muita chantagem, inclusive financeira, para que você venda suas terras. Então, assim, se tem uma terra ou uma casa em Jerusalém, te oferecem, sei lá, $1 milhão, né? E às vezes você vende, né? Você não é traidor, mas você vende, né? Porque você não aguenta mais viver ali, né? E tem situações mesmo em Jerusalém que tem fotos disso também. Por exemplo, os palestinos estão morando na parte de baixo e no sobrado, em cima, tem judeus, tem israelenses, né? E eles jogam garrafas de urina embaixo na tua casa, né? Jogam fezes, jogam garrafas de vidro, assim, tipo assim, saiam daqui, né? Saiam daqui. Né? Então, assim, tem que ser muito resistente. Tá bom, Elaine, obrigada. Você precisa ser muito resistente, né? E até uma resistência psíquica para aguentar tudo isso de... Obrigada. Para aguentar todo esse processo de sofrimento, né? Sofrimento físico, sofrimento psicológico, né? Então, acho que a gente tem que conhecer um pouco melhor essa história, né? Para entender todo esse processo que acontece, né? Então, e às vezes, quando se fala de conflito, né? Eu não gosto da palavra conflito, tá? Conflito Israel-Palestina, conflito Palestina-Israel. Eu falo, olha, gente, conflito dá uma ideia de forças iguais, tá? A Palestina não vive uma situação de conflito, ela vive uma situação de ocupação, de racismo, de apartheid, né? Onde há toda uma separação, né? De quem é israelense, de quem é palestino, o palestino como cidadão de segunda classe, como categoria, né, de segunda classe. E eu falo assim, o Holocausto não foi um conflito. A questão da Palestina não é um conflito, né? É um processo de opressão, de ocupação e de colonização, tá? Então, eu acho que esses termos também, né, assim, eu falo, não é ocupação, não é conflito. É ocupação, colonização, apartheid, racismo, tá? Opressão, menos conflito, tá? Conflito dá uma ideia de que as forças palestinas tanto quanto fortes como as forças israelenses. E não é. São forças desiguais, tá? E outra questão, bom, eu acho que é interessante tocar aqui conceitualmente, tá? Existe uma apropriação conceitual que é uma apropriação política, tá? Alguns, assim, talvez o pessoal mais velho vai dizer, antissemita, né? Então, assim, alguns vão me considerar antissemita porque eu faço críticas a Israel, críticas a israelenses, né? Bom, semitas são os povos de Sem, né? S-E-M, que são os filho de Noé, tá? E esses povos semitas são povos que têm alguns elementos culturais em comum e alguns idiomas semitas. Então, o hebraico, o árabe, o aramaico são idiomas semitas, tá? Todos eles descendem de Sem, né? Então, eu sou uma semita, enquanto árabe, tá? O judeu é um semita, tá? Mas há uma apropriação conceitual de que semitas são exclusivamente judeus. Não, tá? Todos que falam esses idiomas, árabe, hebraico e aramaico, são semitas. Então, assim, eu não vou ser antissemita, que eu não vou ser contra eu mesma. Eu não vou ser contra o meu próprio povo, né? Mas, assim, há uma generalização, na verdade, um processo de ser exclusivo. Ou seja, semitas são apenas judeus. Não, tá? Semitas
são esses povos que têm essa questão do idioma em comum, tá? Todos esses idiomas semitas, e o árabe também é um idioma semita, tá? Então, assim, primeiro que eu não posso ser antissemita, que eu não posso ser contra os próprios árabes, né? Não posso ser contra a minha própria identidade ou contra a minha própria etnia, tá? Bom, outra coisa é ser anti-judeu, tá? Que é uma outra questão também, né? Eu, por exemplo, não me considero anti-judeu, né? Eu não tenho nada contra o judaísmo, enquanto uma das principais religiões monoteístas. Não, né? Também, então, assim, não sou antissemita, porque semitas árabes também são, não sou anti-judeu, porque não tenho nenhum problema ou conflito com a questão do judaísmo, mas eu sou anti-sionista, né? Eu sou contra o processo de ocupação da Palestina pelo Estado de Israel, tá? Então, assim, você pode ser um judeu anti-sionista, você pode ser um palestino anti-sionista, você pode ser um católico anti-sionista. Então, assim, quando eu trago um discurso contra Israel, eu estou dizendo um discurso contra a ocupação de Israel e a opressão de Israel na Palestina, tá? É um discurso, é um posicionamento anti-sionista e o sionismo enquanto uma violência contra o povo palestino, tá? Agora que o sionismo, a maioria dos sionistas são israelenses, tudo bem? Assim, eu não tenho controle sobre isso. Mas também tem judeus e tem israelenses que são anti-sionistas, que não concordam com a ocupação, tá? Que são a favor da causa palestina, né? Que pensam na divisão justa do território da Palestina, justa, né? Com todas as controvérsias, mas pelo menos uma divisão, um Estado binacional, tá? Um Estado com palestinos de um lado, um Estado com israelenses, até no processo de coexistência, de convivência, tá? Agora, esses israelenses que não são a favor da ocupação, que não são a favor do processo sionista, eles sofrem opressões do próprio governo israelense, né? O governo israelense não quer. Ele não quer pessoas que pensem num Estado binacional. Essas pessoas sofrem opressão do governo, tá? Porque, na verdade, essa ideia da divisão foi só uma armadilha, porque eles querem mesmo a Palestina inteira para eles, né? E eles, por conta dessa força que eles têm, a força política, a força bélica, a força monetária, financeira que Israel tem, eles estão conseguindo, né? Estão conseguindo ocupar. Estão conseguindo criar prisões, estão conseguindo construir colonatos, estão ampliando os assentamentos ilegais na Cisjordânia. Enfim, é uma força. Agora, o jogo da geopolítica está mudando, né? O jogo da geopolítica está mudando. Trump perdeu, então aí vai ter talvez diminua um pouco a força, né? O apoio norte-americano, não sei, isso ainda está, mas o jogo da geopolítica está se movimentando, o xadrez da geopolítica está se movimentando, né? E a gente também está fortalecendo a nossa luta. Se antes as pessoas não sabiam o que estava acontecendo na Palestina, agora as pessoas sabem, né? Então, acho que para finalizar, eu acho que a luta, primeiro a gente precisa conhecer, claro, conhecer um pouco esse outro lado, que é mais difícil conhecer, porque a gente vê, às vezes, o que recebe pela mídia, o que recebe pela internet, meio de goela abaixo, assim, né? Às vezes a gente não tem com quem conversar, com quem compartilhar, ou duvidar daquilo. Mas será que é assim mesmo? O que acontece? Tá, mas houve essa violência do atentado terrorista, mas por que ela existe? Né? O que está aí, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer esse processo de conhecimento, tá? Teve a morte do professor, né, que dizem que foi um muçulmano também, essas histórias são sempre meio mal contadas, né? Há controvérsia de que realmente foi um muçulmano que matou aquele professor, mas assim, considerando que é verdade, né? Bom, o professor, ele faz todo um desrespeito à religião muçulmana, né? Satiriza, sacaneia, faz charges, né? Obrigada, Marlon, obrigada pela tua presença. Que bom. Então, assim, as pessoas, às vezes, vão reagir com violência a essa violência anterior, né? Acho que esse é o processo que está acontecendo, né? Porque é muito ofensivo, né? É extremamente ofensivo.
As pessoas ficam tirando sátira da sua religião, né? Colocando imagens do profeta Maomé, do profeta Muhammad, né? Assim, isso é proibido pela religião. Respeite a religião do outro. Pô, respeita, cara. Entende? As pessoas vão reagir. E às vezes vão reagir com morte. Respeita. Entende? A gente não está pedindo muita coisa. Eu não falo isso enquanto muçulmana, eu falo isso como defensora de todas as religiões, né? Respeita, pô. Sabe? Pela religião muçulmana, você não pode idolatrar ou fazer iconografias de nenhum profeta, nem de Moisés, nem de Jesus, mas menos ainda de Muhammad, né? Mas não pode reagir com violência. Bom, eu não sei, né? A gente não tem controle sobre isso, entende? Então, também, aquela primeira violência simbólica tem que parar. Se a violência das charges, a violência do discurso parar, não vai ter essa violência enquanto reação, né? Claro, eu não estou dizendo que o problema é Rosimeire, né? O problema, Rosimeire, assim, a gente não tem controle como as pessoas vão reagir a isso. Eu não estou defendendo, entende? Mas eu estou dizendo que algumas pessoas vão reagir com violência, né? Eu até nem por exemplo, prender, por exemplo, o professor que desrespeitou a religião muçulmana. Eu também não acho que é isso que vai resolver. Eu não sou nem a favor da morte, do assassinato, nem da punição, como, sei lá, prendê-lo, né? No processo judiciário, né? Eu acredito também no processo de conscientização, de educação, de mudança de valores, né? De respeito ao outro. É isso que eu acredito, é isso que eu promovo no meu trabalho, na minha atuação política, né? Agora, eu não sei o que um outro pode fazer com isso, né? Sim, não está sob o nosso controle, né? Você pode reagir a uma violência de uma forma, uma outra mulher pode reagir, sabe, assim, dando um murro, batendo, assassinando, enfim, né? As pessoas, elas acabam, às vezes, reagindo de forma violenta. Eu só estou dizendo que a gente não tem controle sobre isso. Eu acredito no processo educativo de mudança de consciência. Eu faço isso, né? Agora, eu não tenho controle sobre o que uma outra pessoa vai fazer, né? Não tenho controle. É que nem a Rose falou, né? Que nós não podemos reagir com violência. Isso é um fato da nossa educação. Porém, é o que eu falo, né? Na outra live que nós tivemos, nós falamos a esse respeito. Mulheres na África, né, principalmente na região do Sudão, Sudão do Sul, Angola, ali Moçambique, aquela região toda, elas estavam fazendo o quê, né? Inclusive foi introduzido pela Igreja Católica. As mulheres eram muito estupradas, muito. E eles fizeram um equipamento para que a mulher colocasse dentro da vagina dela, né? E elas não falavam para ninguém, elas saíam de casa com aquele equipamento dentro da vagina. Quando o homem fazia o estupro, aquilo mutilava, né, o pênis do homem, né, o órgão genital. E muitos, né, eram vistas como, vamos dizer, as agressoras. Nunca olhavam os homens como o agressor, né? Então é muito disso. Que situação reagimos com violência, né? Nós temos um caso que aconteceu tem 5 anos no Ceará, um policial com a família, ele estava lá com a família e o bandido foi assaltá-lo. Não vamos longe, aqui em Suzano, mesmo há pouco tempo aí, né, foi assaltar uma policial e a policial deu 3 tiros no bandido. E acabou matando, e lá no Ceará a mesma coisa. Muita parte da imprensa falou, não, é errado ela reagir porque ela não estava em serviço, né? Poderia ter colocado a vida de outros em risco, né? E a mesma coisa aconteceu do policial, né? Então, que situação é essa que eu não vou reagir se é a hora, é aquele momento, é aquele minuto que vai me dizer o que eu vou fazer?
não justifica fazer um ato terrorista, não justifica, mas na cabeça dele é aquilo que nós temos visto, que a Dagmar falou, na cabeça dele está certo, mesmo para todo mundo sendo errado, na cabeça dele está certo, né? Então ele vai fazer o que ele acha que é certo. Né? Então é a mesma coisa. Na minha cabeça, na minha concepção, opa, a mulher colocar algo na vagina dela para. Ok, mas e se o cara não estuprasse, ela precisava colocar? Não. Então, ela está certa? Não, ela não está certa, mas ela não está errada, ela está se defendendo. Né? Então, é essa situação que nós temos que sempre lembrar, né? Ter a empatia de nos colocarmos na posição do outro, né? No lugar do outro. Sim, eu acho isso, Douglas, exatamente, né? Às vezes a violência é uma forma de defesa, né? Francis Fanon vai dizer isso. Às vezes você não tem como se defender. No caso dessas mulheres, né? Bom, é uma questão também de uma defesa imediata, né? O que é? Vai vir um estuprador e você vai falar assim, calma, querido, vamos conversar? Vamos conversar sobre feminismo? Entende? Vamos conversar meu corpo, minhas regras? Não tem como. Entende? Assim, e aí, quantas mulheres vão ser violentadas até essa mudança de consciência? Né? Eu acho também, eu não sei o contexto, né, dessas mulheres sudanesas tal, mas eu acho que tem essa forma de resistência mais drástica, né, que colocar um equipamento na vagina que vai triturar o pênis do estuprador, que eu acho que é uma coisa mais urgente, mais imediata, né? Ou como aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha, que vai prender, ou enfim, vai dar uma punição judicial para os homens que cometeram algum tipo de violência contra a mulher, e ao mesmo tempo, tentativas de diálogo, entende? Ao mesmo tempo, assim, atitudes mais drásticas, enquanto uma situação imediata de autodefesa, né? Ou que poderia ser uma arma, ou que poderia, enfim, né? Mas que vai fazer você se defender ou não ser estuprada. E um outro processo, isso é uma coisa a curto prazo, e concomitantemente, um outro processo ao mesmo tempo de diálogo, né? Os homens precisam conversar sobre o machismo, né? Eu adoro quando tem discussão dos homens sobre machismo, adoro. Eu acho que a discussão do machismo não é uma discussão só das mulheres, né? E o machismo, ele atravessa homens e mulheres, tá? Então, uma vez eu fui numa discussão sobre a opressão masculina, do Pierre Bourdieu, a dominação masculina, né? Acho que é o livro. E aí uma moça falou, mas falou para um homem. É interessante que no debate, foi aqui no Sesc Ribeirão, tinha mais homens que mulheres. Eles estavam discutindo a opressão masculina a partir de Pierre Bourdieu. E, bom, eu fiquei impressionada. Falei, olha que bom, né? Que bom que os homens estão aqui para ouvir, para conversar, tal. Tinha homens budistas, achei bem legal. E aí a moça falou assim, mas você não pode ser protagonista do feminismo, porque você não sofre o machismo, falou para um rapaz. Ele falou, quem disse que eu não sofro machismo? Falou assim, quem disse? Eu sofro também. Eu não posso chorar, eu não posso me sensibilizar, eu não posso fazer balé, eu não posso... se eu aviso que eu vou jogar bola para minha esposa, meus amigos me caçoam, tá falando que eu sou mulherzinha, que eu fico submetido à esposa, à patroa. Eu sofro. Então, assim, eu acho que esse patriarcado, ele atravessa todos nós. Mais mulheres, eu entendo. Mas atravessa os homens também, né? Os homens que tem que ser o viril, que tem que ser o provedor da casa, que tem que ser o forte, que tem que aguentar o tranco para toda a família estar mais tranquila, os filhos, a esposa, sofrem também. Às vezes os homens estão cansados de ser fortes o tempo todo, né? E, então, acho que isso porque isso atravessa todos nós. Tem mulheres machistas também, né? São elas que criam os filhos, às vezes, de uma forma machista, tá? Então, eu acho que tem que ser, essa é uma discussão que atravessa todos os gêneros. Hétero, gênero feminino, gênero masculino, transgênero, enfim. Então, e aí, por isso que eu tô falando, concomitantemente, né, tem essas reações mais bruscas, tá? Aconteceu atentados terroristas, que agora diminuiu bastante. Mas tentativas de conscientização, tentativas de coexistência, né? Conversar com esses homens sobre o machismo, né?
Claro que tem homens que são mais violentos, mas também tem homens que estão refletindo sobre tudo isso, né? E eu falo assim, os homens estão do nosso lado, agora entramos no feminismo, né? Há homens do nosso lado, entende? Assim, mas os homens são inimigos. Não, eu não acho os homens um inimigo potencial. Não, pera lá. Tem muitos amigos homens que me apoiam enquanto feminista, tá? Não são todos os homens que são opressores, não são todos os homens que são machistas necessariamente, e se for também a gente ajuda a desconstruir, né? Eu também não sou perfeita enquanto mulher, enquanto feminista, então eu acho assim, eu já sofri opressões de homens que quem me ajudou a sair da situação foram homens. Outro dia eu estava com essa discussão no Facebook, né? Não sei o que, foram homens. Sabe o que as mulheres falavam? Fica na relação. Isso acontece. Vai passar. Isso era o discurso das mulheres. Os meus amigos falaram, Jean, chega. Na próxima ele te mata, te violenta. Porque começa com agressão verbal, né? Depois vem para agressão física. E aí a tendência é aumentar, vem o perdão, a ladainha do perdão, não sei o quê. Entende? Foram homens que falaram para mim, não foram mulheres. As mulheres pediram para eu aceitar a situação, né? Para eu acalmar, né? Tal. Então, assim, eu acho que isso atravessa todos nós, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma atitude imediata de colocar um equipamento que vai triturar um pênis, vamos conversar com esses homens, né? Como eles entendem a mulher, né? A mulher não é um objeto, né? Vamos humanizar essas mulheres, e a África sofre muito isso, né? Tem a clitoriectomia, né? A mutilação da vagina e do clitóris feminino na África, que é uma luta também, e tal. Então, assim, tem que ser um processo de conscientização. Às vezes você vai pegar na arma para tentar mudar, tem pessoas que vão fazer isso, né? E tem pessoas que vão usar outras armas, como nós aqui, né? Nós todos aqui da educação, tem os estudantes que talvez podem ser futuros professores. A gente é da linguagem, né, gente? A linguagem que vai mudar o mundo, cara. É o discurso, é o diálogo, é a comunicação não violenta, né? Eu só tenho como arma a linguagem, entende? Mudar o discurso, a linguagem vai fazer você mudar a sua consciência, a linguagem, a fala vai fazer você mudar seus pensamentos e suas práticas, né? Nós, professores que trabalhamos com a linguagem, ela é a nossa grande arma, né? Agora, como que está sendo usada essa linguagem? Mas a gente acredita nelas, eu acredito que todos vocês, Hudson, Rubens, Douglas, Luciano, né, assim, qual que é a nossa arma? É o discurso, é escrever, é falar, é fazer ler, né, assim, vamos pensar sobre isso, né? A gente da psicologia social, eu já tive confrontos com alunos, assim, confrontos teóricos, né, pedindo a redução da maioridade penal, tem que ser 16 anos, eu falei, olha, tem que pensar no sistema, né? Daqui a pouco, com 10 anos, as crianças estão entrando na prisão, a prisão não vai resolver. Vamos ler o material, depois a gente discute na próxima aula. Então, é assim, né? Tem que trazer um outro olhar, além do senso comum, além da mídia, enfim. Fala, você. Sim. A gente sempre brinca, né? Tem uma frase do Geraldo Vandré que eu gosto bastante, né? Acreditamos que as flores, né, ainda vencem os canhões, né? Mais ou menos isso. Né? Então a palavra hoje é isso que a gente trabalha, né? Nossa palavra, a gente pode falar, pode termos, somos professores, somos humanos, mas dentro da nossa casa nós podemos enxergar até de uma certa forma, mas quando passamos para fora, pregamos aquilo que, vamos dizer assim, né, que em prol da sociedade é o correto, né? Que é isso mesmo, que conversando, dialogando, chegando a um contexto, né? Para que a gente chegue em um acordo comum, né? Para que não fique, né? Imaginou olho por olho, vamos viver em um mundo de cegos, né? Complicado. Exato. Olho por olho o mundo acabará cego, exato. Viu, Ashen? Eu desde já quero agradecer muito, nossa, muito show, tudo isso que nós ouvimos aqui, esse papo CDF, né? CDF, porque é uma forma de você conhecer o assunto, interagir e você dialogar, perguntar, né? Triplicar, replicar e por aí vai. Você abre um leque de
de observações, né? É uma forma de desnaturalizar. Tudo isso aqui foi uma forma de desnaturalizar o olhar que nós fizemos hoje, porque isso nós não vemos em nenhum lugar. Então, é uma forma de nós, aqui da área de humanas, não só humanas, mas todos os professores que fazem, como você falou, a nossa maior arma é o conhecimento. E quando nós trabalhamos esse conhecimento com os alunos, né, que tem alguns alunos aqui, eles vão ter o mundo inteiro para observar, sem o senso comum. E esse é o nosso papel, fazer com que eles, os alunos, tirem o senso comum de tudo dele. Né? É muito, 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 muito show. Muito obrigado. Shukran. Allah bless you. Tá bom. É isso, eu acho que só fechando, assim, por exemplo, o Hudson conhece um pouco, né? Eu estou nas redes sociais, né? Então, assim, teve uma época que às vezes as coisas entram em alguns atritos do discurso e tal, agora tá mais tranquilo. Mas, assim, e aí eu recebo vários retornos, né? Poxa, eu sei sobre a Palestina por causa das suas postagens e tal. Então, é uma mudança de consciência pela linguagem, por uma foto, por um vídeo, trechos de textos que eu coloco, né? E acho que é por aí, sabe? Assim, algumas pessoas acham que mudança é pegar em armas, né? Sim, tem uma revolução armada em determinados contextos, tudo bem, mas a gente tem outros meios, né? Porque a gente vive uma guerra de discursos, uma disputa narrativa, né? Então, assim, é uma pessoa falando um discurso hegemônico e depois outra pessoa falando o outro lado do discurso, né? Porque nunca existe uma única história, né? Existe sempre o outro lado da história, e um lado da história que às vezes é silenciado, que é o que a gente menos conhece. Então, essas vozes estão emergindo de novo, né? A voz do indígena, a voz da mulher, a voz do negro, a voz da pessoa com deficiência, enfim, as pessoas que estão marginalizadas da sociedade. E acho que é um avanço isso que está acontecendo, né? As pessoas agora tendo vozes, né? Por um mundo onde todos tenham vozes, tá? Acho que é isso que a gente tem que promover, um mundo onde todos tenham vozes, e não alguns tenham e outros sejam silenciados. Acho que essa é a nossa proposta. Acho que é isso. Tá bom? Tá certo, Ashley. Shukran. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Tá. E agradeço a todos aos professores presentes, aos alunos que ficaram conosco. Né? Muito, muito, muito obrigado. Shukran. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada por cada um de vocês aí pela escuta, pela troca também, e que, enfim, reverbere aí, faça refletir quando vê alguma coisa na mídia, já tenha uma pulguinha atrás da orelha, uma dúvida, uma crítica, uma dúvida. Será que é isso mesmo, né? Porque o que a mídia fala, a gente sempre tem que ter uma pontinha de dúvida, não acreditar piamente, né? Procurar ler um pouco, aprofundar um pouco, conhecer melhor. A mídia é sempre muito superficial, sempre mostra um lado. Acho que é importante a gente sempre ter uma pulguinha atrás da orelha, uma dúvida em tudo que nos chega, né? Sobretudo pela mídia. E criar nossas próprias opiniões, nossas próprias construções, trocar, né? Refletir, trocar com quem a gente tem ideia, não ficar numa verdade absoluta. Tá bom? Sim, é isso mesmo, eu acho bem interessante, né? E assim, a gente vê o preconceito geral, né, hoje, porque isso é um preconceito, né, já é formado antes de saber, né, a gente já julga, já são o rótulo, é o homem-bomba, entre outras coisas, né? E eu dou um exemplo, eu trabalhei em uma escola que atende bastante a comunidade turca, árabe e palestina, né? E o interessante é que quando a gente estava em reunião na sala dos professores, muitas colocações era o filho do homem-bomba, o homem-bombinha, né? Então já é um preconceito mesmo, que nem a gente fala, né? Mesmo de nós, formadores, né? De opiniões, né? Então é bem interessante. Isso esperamos que ao longo aí dos anos isso vá se acabando, né? A gente vai estudando um pouco mais, né? Com esse novo método de aprendizagem aí, que hoje temos muito mais condição de aprender, né? Mais rápido, mais lugares para buscar, que a gente busque isso e busque as informações corretas, né? Para que acabe esse preconceito. Sim. Porque são brincadeirinhas, né, Douglas? São brincadeirinhas, piadinhas, apelidinhos, né? Mas que às vezes pode ser uma violência, né?
Pode ser uma violência simbólica, pode chegar na criança essa informação, como também se chegar uma garota com véu na escola, né, toda a violência. Eu costumo falar sobre o hijab, sobre o lenço árabe, o lenço árabe não, mas o lenço muçulmano, que tem essa ideia de que é um opressor, né, opressor das mulheres, né. Eu falo, gente, a freira, ela usa uma roupa parecida, né, o hábito, a questão que ela coloca também, por que isso não é opressor para as freiras? E por que é opressor para as mulheres muçulmanas, né? Essa ideia de que o véu é opressor. E eu falo assim, opressor é o desrespeito ao véu. Deixa. O que está te violentando o uso do véu? Como uma mulher negra queira colocar um turbante, sabe? E isso não é só um acessório, isso é um elemento da identidade religiosa dela. Respeite. O desrespeito é mais violento do que o uso do véu em si. Né? Então, olha como que tem toda uma coisa contraditória aí. Né? A mulher usar o véu porque ela aprendeu que se usa o véu desde criança, quando foi adolescente, toda a família dela usa, toda a comunidade dela usa, pronto. Agora, quando você desrespeita uma mulher pelo fato dela usar o véu, essa é a opressão, essa é a violência, né? Então, assim, eu acho que tem essas questões que a gente precisa realmente desconstruir, desnaturalizar, porque, sei lá, às vezes pode ser uma coisinha, uma brincadeira, que depois a gente não sabe como isso reflete na pessoa, naquela criança que levou essas piadinhas a vida inteira, essas brincadeirinhas, essas coisinhas assim, esses apelidos, e às vezes a criança pode reagir também, entende? Assim, como, às vezes até com violência, né? Assim, que parece que não é nada pra gente, mas a gente não sabe o que pode ser para a pessoa, né? Para aquele ser humano que está em construção, né? Às vezes ele nem sabe porque ele é assim chamado, né? Assim, às vezes os pais não têm oportunidade de conversar e de desconstruir que isso é um estereótipo, né? A ideia de que todo muçulmano é terrorista, que todo árabe ou palestino é terrorista, é homem-bomba, né? Assim, não tem nenhuma problematização sobre isso, né? Não tem nenhuma desconstrução desse processo. Então, assim, imagina você, desde criança, né, esses apelidinhos, essas coisas, algumas crianças podem se sensibilizar mais que outras, e podem se sentir afetadas e sofrer bastante, né, depende da personalidade, depende da resiliência psíquica, depende da resistência, né, como a pessoa pode falar, o seu cabelo ruim, né, porque é um cabelo crespo. Então, assim, gente, o que é cabelo ruim, né? O cabelo, ele tem a função de proteger a nossa cabeça do sol, né? Então, assim, o que é um cabelo ruim? Se ele está prestando essa função, essa é a ideia do cabelo, né? Então, enfim, acho que tem que discutir, porque, assim, e às vezes, né, até pensar, o pessoal da biologia, até pensar biologicamente isso, né? Um cabelo liso, ele está adaptado a um sol da Europa, dos países nórdicos, né? Um cabelo crespo, ele está adaptado para o sol da África, né? Então, assim, um cabelo liso, ele vai na África, ele não ia se adaptar, ele não ia conseguir fazer a função biológica dele, né? Como a pele com mais melanina, né? Falando assim da África especificamente, os nossos olhos são mais escuros porque tem mais melanina para proteger do sol. Então, tem toda uma explicação biológica, né? Que fala, não, o meu cabelo, ele não é inferior ao teu. Ele cumpre a função dele, né? A depender da geografia, das condições geográficas e climáticas do território da minha identidade, né? Do meu país, da minha etnia originária. Então, assim, mas que é tão, né, assim, isso não é discutido, um professor de biologia poderia discutir isso em termos de evolução da espécie, adaptação da espécie, né, ou adaptação daquela raça, ou daquela etnia, para uma questão de sobrevivência, né? Então, a cor da tua pele, a cor dos teus olhos, a característica do teu cabelo tem a ver com a condição geográfica do teu território, do teu país, do teu continente, né?
Então, assim, isso tem que... a quantidade de pelos que você tem no corpo, né? Porque o pelo aquece, né? Então, os indígenas não têm pelos praticamente. Então, assim, tem que ser discutido isso, né? Eu acho que isso vai ajudar muita gente a se libertar, né? Depender desses discursos e tal, e deixar para lá os discursos preconceituosos. Obrigada, Edson. Vamos lá. Tá bom. Shukran. Afan. Tá bom, gente. Obrigado, galera. Tá Muito bom, um obrigado. abraço. Tchau, Ana. Obrigada aí pela escuta também. Obrigada, Douglas. Viu, Boa tarde aí para vocês. Encerramento do ano, né? Chega, foi um ano difícil. Hoje eu vou compartilhar contigo a gravação, tá? Tá joia. Tá bom, vou colocar lá no meu canal do YouTube, já deixo lá. Quando você falar com seu pai e sua mãe, dá um abraço lá para eles, tá? Ah, pode deixar, será entregue, pode deixar. E dá um abraço lá para o seu irmão, acho que ele nem lembra mais de mim, porque ele era garotão quando ele foi lá para se tornar piloto. Mas dá um abraço lá tá para bom, ele. mas pela foto do Facebook eu apresento, ele vai lembrar. E o outro também lá da Palestina, o químico lá. Tá, Eu só ouvi uma vez só lá, quando fui lá conversar com seu pai. Ele veio pouco para o Brasil depois que ele passou a morar lá na Palestina. Muito obrigado, Ashley. Tchau, gente. Obrigada, Hudson, pelo convite. Obrigada a todos aqui pela escuta. Tá bom? Um grande abraço. Seguimos nas lutas dentro da sala de aula, inclusive. Tchau. Tchau, um abraço.